Bom dia a todos. Eu queria dizer que vocês são em um número um pouco maior que a turma do 4º ano para quem eu costumo dar aula. E eu já começo com uma certa desvantagem, né? Vai ser mais difícil mantê-los acordados, porque no final das minhas aulas eles têm prova e vocês não vão fazer prova, né? Então vai ser mais difícil a minha tarefa hoje. Eu queria, antes de tudo, agradecer, sobretudo a Deus pela oportunidade, agradecer a toda a comissão organizadora, gostaria de agradecer a todos os colegas, inclusive aqueles que reproduzem depois, que filmam e levam adiante essa mensagem dessas palestras tão abençoadas que nós tivemos até então. E gostaria, apesar de não ser impeachment, não é votação do impeachment isso, né? Mas eu gostaria de agradecer minha esposa e minha filha de 3 anos, Iris. Ela, sobretudo, abdicou involuntariamente dos momentos de descanso do pai para que eu pudesse preparar essa apresentação no dia de hoje, né? E vale dizer que ela sabia quando ela veio reencarnar, ela sabia quem era o pai dela, né? Não poderia deixar de agradecer, sem dúvida nenhuma, os nossos amigos da AME, né? O nosso grande hospital semanal, todas as semanas lá, ministrando injeções de alegria, bom ânimo, conhecimento. Nós somos profundamente agradecidos pela oportunidade de poder conviver e aprender com vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre o médico diante da morte. Eu também gosto de imagens. Olha lá, a maioria das vezes é assim, não é mesmo? Podem ser colegas mais experientes, colegas mais jovens, residentes, independente da especialidade, cirurgiões, né? A visão é essa, é derrota, perdi, não é assim? A maioria das vezes é como a gente tem isso no dia a dia. E será que isso se traduz de fato, ou é só uma percepção que nós temos que é equivocada? Realmente se traduz. Esse trabalho feito na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, um grupo de psicologia, mostra, eu poderia pegar um trabalho mais pesado, né? Falar sobre câncer infantil, né? Bem denso. Peguei um pouquinho mais light, UTI infantil, um pouquinho mais light, um pouquinho mais leve, né? Olha lá, a sensação de incapacidade, de impotência, podendo traduzir na sensação de insucesso profissional, podendo gerar, olha, sentimentos de baixa autoestima, autorreprovação e desamparo. Cientificamente também é isso, né, que acontece. Tudo isso, olha o que pode gerar. Uma coisa maravilhosa, que não serve para nada a não ser afundar, levar para depressão, fazer o sujeito se matar, que é a culpa, né? Mas pode levar. Nós temos que trocar a culpa por responsabilidade sempre. Mas pode deixar o sujeito preso a isso, como um peso imenso, né? Se sentindo culpado pelo que acontece. Dá para entender de onde vem isso? Vocês conseguem entender? Onde começa? Na cozinha? É cozinha? Não, essa é a Faculdade de Medicina. Apresento a vocês a Faculdade de Medicina. Está aqui. Nós entramos na faculdade, eu digo por mim, quase bobo, né? Alegre, todo, eu vou aprender toda a medicina. Eu juro que eu queria aprender toda a medicina quando entrei na faculdade, tão pueril, né? E você passa a amadurecer durante o processo. Coloca-se aqui dentro um acadêmico, um calouro, vão se acrescentando ingredientes ao longo da formação e é só rodar a manivela, pessoal. Vai virar uma pasta no final, alguma coisa com algum pedaço ou outro semelhante, talvez, ao que entrou, né? Essa é a nossa formação no geral. A gente se forma, conclui o nosso curso,
senta em cima do diploma e vira um monstrinho, não é isso? Perito em assustar os outros, não é? Às vezes é assim que acontece, né? Então a nossa formação é uma formação, no geral, bastante dura, bastante difícil, né? Não só a formação, mas do que nós tratamos também é muito complicado. Vocês não acham? Ou é fácil? É fácil ser médico? Foi fácil a formação? Foi tranquila? É difícil a beça, né? É bastante difícil. Observe aqui esse quadro. Olha que interessante. Vocês já conheciam esse quadro? Já tinham visto, né? Olha que interessante. Eu olhando aqui, a imagem não favoreceu tanto, mas a gente nota que tem uma criança aqui meio desfalecida, não sei se para desencarnar, se já faleceu, enfim, alguém aparentemente meio desvitalizada, meio largada, né? A mãe aqui está escondidinha do lado de uma janela, talvez tentando respirar um pouco, né? Pegar um pouquinho de luz lá de fora, nesse momento tão duro, né? O pai tentando consolá-la com a mão no ombro, mas ainda assim envolto aqui em sombra, em escuridão, talvez representando as dificuldades de passar por esse processo. E o sujeito, que deve ser o terapeuta, o médico, enfim, que está lá pensando, às vezes com as possibilidades materiais esgotadas de assistência, alguns remédios aqui, olha, já foram feitos, alguma compressa para baixar a febre, enfim. E o foco, a iluminação aqui voltada para essa região, né? Por vezes, são as situações que nós encaramos no nosso dia a dia. São muito difíceis, vocês sabem disso, né? Ouvimos vários relatos da densidade desses processos todos, né? Além disso, existe uma cultura e uma característica de personalidade que também auxiliam nesse comportamento do médico diante da morte. Nós, desculpe dizer, mas que isso fique em segredo entre nós médicos somos extremamente vaidosos. Extremamente vaidosos, né? Você quer ganhar um colega, é só falar, ó, excelentíssimo senhor professor doutor. Ele arruma o avental, ele fala, sou eu, né? É por aí, gente. Nós somos muito vaidosos, né? Então, isso tem um certo casamento, quase um mecanismo chave e fechadura, com a imagem que a população cria dos médicos, né? Que é um ser, na ideação fantasiosa, supra-humano. Na ilusão de quem vai cuidar dele, tem que ser alguém muito legal para que ele fique bom, mas também num certo conforto, né? Que o outro me cure. Não é mesmo? O outro tem que me curar e eu fico tranquilo no meu processo de cura. Eu sou plateia, eu não sou corresponsável do meu processo de cura. Não é mesmo? Eu trouxe 2 historiazinhas aqui. Uma história, na verdade, é uma frase que a gente ouve de vez em quando por aí, né? E eu já disse em tom de brincadeira, né? Que é mais uma vida salva. Quem já ouviu essa frase? O sujeito acaba de operar, mais uma vida salva, salvei, né? Não fala isso? Isso é horroroso, né? Não salvou nada, não salvou de jeito nenhum. Está arremendada, deu uns pontos ali, né? Salvou o quê? Carcaça, né? Grande coisa, né? Enfim. Essa é uma frase muito comum que a gente ouve no dia a dia. E a outra, na verdade, é uma história que quem me contou foi um representante de laboratório, Saraiva, quando eu estava em São Paulo ainda, acadêmico. Ele falou que conversou com um colega cirurgião, não vou falar a especialidade para não melindrar, né?
E simplesmente o colega disse assim para ele: eu cheguei a uma conclusão, eu sou Deus. Ele deu risada, ele falou: ah, que boa, essa foi boa. E o sujeito não riu, porque ele estava falando sério. Aí ele parou de rir, ele falou: rapaz, é sério, ele está achando que é mesmo. Aí disse assim para ele: eu sou Deus, porque se eu der o ponto certo, ele vai viver. Se eu não quiser dar o ponto, ele morre. Complicado, né? Difícil. Mas nós temos isso, muitas vezes, né? Chegando até esse tamanho. A gente acha que a gente é o cachorrão ali da história, o cachorro grande, né? Essa representação aí em bronze é de uma pintura de um sujeito. Essa moça é a irmã dele, né? É a irmã dele que estava com câncer e esse é o médico que cuidava da irmã. Olha a imagem, sujeito empurrando a morte, né? Isso é um pouco a construção que ocorre no dia a dia. O sujeito lá quebrando a cabeça, tempo esgotado, né? Olha a ampulheta ali, ó. Acabou o tempo, a morte chegou. Lamento, o cara usando todos os peões, ampolas dele ali, todos os peões, ampolas dele, todos os instrumentos tradicionais e esquentando a cabeça porque checkmate, né? Acabou. Lamento informar, no máximo a gente dá uma atrasadinha, né? Não é assim? No máximo eu dou uma segurada. Eu ponho uma cancelinha, fecho. Tá indo para o hospital ali, ó. Não tá, ó? Seu carro fúnebre, né? Aí você vai parar, vai lá, pergunta, documento tá em dia, pagou IPVA, tem porte da foice, né? Se ela tem porte para andar com a foice por aí, né? Coisas do tipo. Entretanto, evitar mesmo, a gente não consegue. Lamento informar também, faz o que você quiser, olha eu aqui, ó. Vai chegar um dia, né? Eu brinco com os alunos, né? Digo assim, olha, não sei se já... Vocês estão em que ano? 4º ano? Ah, não sei se já disseram para vocês. Às vezes a gente morre. Eles olham para minha cara, dão risada com vocês, parece bobo, mas a gente não está preparado para isso, né? Assim, às vezes é um parente, somos nós mesmos, né? Então isso é muito importante de a gente ressaltar. Sempre vai ocorrer. Existem mecanismos que vocês vão reconhecer em muitos de vocês, que são os mecanismos de defesa, que naquele trabalho que eu citei, ele cita alguns, né? Esse que eles chamam de escamoteamento é uma espécie de negação, ao que eu entendi, que mostra exatamente isso aqui, ó. Varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Eu tinha um professor que dizia que tudo que é da mente que você deixa encostado vai dar problema um dia. Você vai colocando a sujeira debaixo do tapete, até um dia que você chega, entra em casa, tem um calombo no chão, você tropeça, né? Não tem jeito. Olha que interessante, essas duas frases são de médicos, enfermeiros e enfermeiras do trabalho. A primeira: eu consigo dividir o trabalho da vida pessoal. Consigo esconder, como eu te digo, deixar isso quietinho. Será que é o ideal? Você está passando por dificuldade, vendo criança morrer todo dia, toda semana, não está bem com isso e você esconde? Tenta esconder? Será que é a melhor maneira de lidar com isso? A segunda maneira, a segunda frase, até a construção da frase está confusa, tamanha o conflito que existe, né? Nessa tentativa de esconder. Eu me sinto triste, porém, claro que sim, isso não atrapalha meu cotidiano. Após um plantão difícil, isso claro que reflete no dia, mas no final das contas, na vida assim, a gente não acaba digerindo essas coisas. Eu não entendi, vocês entenderam? É confuso, olha. Isso não atrapalha meu cotidiano. Mas peraí, atrapalha ou não atrapalha? A gente não acaba digerindo, no final das contas. E aí? Né? Então,
Então atrapalha e você não quer mostrar isso. Outro mecanismo de defesa que vocês vão entender, que é o mecanismo da superficialidade. Isso é comum, né? Os colegas que trabalham dessa maneira estão fadados a se transformarem em máquinas de refrigerante, nas quais você coloca uma nota de R$5, um precinho bom, né, para uma consulta, e digita lá, dor de barriga, há quanto tempo? 2 semanas. Tem febre? Não. E vai respondendo, no final se imprime a sua receita. Não é mesmo? Então, às vezes, lidando com a morte, com temas difíceis, essa é a postura. A racionalização e o protocolo e rotina também são muito frequentes, né? Nós atendemos pacientes com um câncer avançado, por exemplo. E aí nós utilizamos o quê? O protocolo XYZ. Não importa quem esteja lá. Nem a história dele, nem o que ele está sentindo, passando por isso, né? O senhor tem um câncer estadio X, tem um protocolo Y, com medicações A, B e C, que vamos começar semana que vem. Próximo, por gentileza. Olha o médico ali. É aquele que está lá dentro. Com essa couraça, com essa proteção. Dando uma espiadinha, às vezes se escondendo atrás do próprio jaleco, né? Do próprio avental. Está lá dentro o sujeito, com esse muro frio, duro, por fora. Na nossa tentativa de formiga pequena, no penúltimo slide da aula de anatomia cirúrgica do pescoço e doenças congênitas do pescoço, eu copiei o slide exatamente que está lá. É esse slide que a gente comenta, né? Que eu acho importante conversar com alunos o que nós devemos fazer com o médico, qual é a essência do nosso papel como médico. Se a gente olhar, tem um ato médico, será que o papel do médico são aqueles procedimentos, são aqueles vários elencados lá, que tentou-se aprovação? O papel do médico é consolar, aliviar sempre, sim, também. É salvar os outros? Tem uma turma que chega salvando, né? Não tem? Dá licença que eu estou salvando, né? Tem. Mas, sobretudo, eu comento com eles, o trabalho do médico é cuidar das pessoas, independentemente do desfecho. Se vai desencarnar, se não vai, não tem problema. Não é esse o foco. Vou falar algo um pouco Pat Adams demais, mas é verdade. Se você luta contra a morte, você sempre perde. Porque algum dia, de alguma coisa, as pessoas vão morrer. Se você vai a favor do paciente, a gente sempre ganha. Certo? Então nós precisamos entender o nosso foco. Entender também o processo natural. Tem biólogo aqui? Tem algum biólogo? Alguém da biologia? O pessoal da biologia às vezes entende um pouco melhor esse processo, né? Por uma questão ecológica, tem mais presa, tem pouco predador, tem todo esse entendimento mais claro. A gente acha que o processo vai ser sempre nasce, cresce, envelhece, morre, né? E nem sempre é assim. Às vezes, quando se interrompe no meio, é mais complicado ainda. Então, pela formação, pela característica dos profissionais de medicina, pelo grau de densidade dos problemas de saúde que nós estamos envolvidos, existe um resultado de inúmeros trabalhos relatando, dentro de alunos de medicina, o quê? Taxas aumentadas de ideação suicida, sintomas depressivos, dependência química. É uma população frágil, certo? Propostas.
O que que nós podemos propor para melhorar? Porque não adianta identificar, é um primeiro passo, mas nós temos que propor algo, né? O que que a gente pode propor? Várias coisas, né? Desde a parte artística, que muitas vezes nós vemos nos hospitais. As enfermeiras relatam que quando os corais vão aos hospitais, os pacientes desencarnam. Vocês sabiam disso? Vai o coral lá cantar, hoje foram 2. O pessoal desencarna na hora do coral, né? Manifestações artísticas como, por exemplo, os Doutores da Alegria. Nós temos na universidade um grupo que vai lá tentar trazer um pouco mais de alegria para os momentos difíceis de doença, né? Mas mexendo na formação acadêmica, eu gostaria de tocar nesse ponto, que é o acolhimento. Eu não consigo entender como a gente quer que um aluno se porte de uma tal maneira se você não oferece isso a ele. Não é estranho? A palavra convence, o exemplo arrasta, não é? Então você tem que dar o exemplo. Como é que você vai querer que um aluno acolha um paciente humanamente, de um modo amplo, se você não faz isso com ele? Não é? Quem tem filho pequeno? Quem tem filho pequeno? Obrigado. Você pode falar o que você quiser para o seu filho. Se você fizer outra coisa, ele vai te imitar, ele vai fazer o que você faz. Não tem jeito. Vai imitar o que você está fazendo, né? Isso é importante. A gente tem que ter uma atenção especial para os nossos alunos, né? Para que ele no futuro seja alguém diferenciado. Dentro dessa abordagem, a equipe multiprofissional, em especial psicologia, tem um fator intenso, muito importante nisso, né? Para atuar nessa psiquiatria também, enfim, mas para atuar nesses índices altos de depressão, suicídio, dependência química. Nós temos que trabalhar com os nossos alunos desde traçar-se um perfil dos alunos que entram até o acompanhamento desse aluno ao longo do tempo. Isso é fundamental. Eles estão numa situação de risco e precisam desse apoio. Isso ainda não é presente em muitas universidades do país. Para nós, espíritas, parece um pouco mais... Nós temos a oportunidade de encarar esses assuntos relacionados à finitude e à morte de uma maneira mais tranquila. Não é mesmo? A gente sabe da benevolência do Pai, deixando que nós, sucessivas vezes, voltemos aqui para aprender, aprender, aprender e aprender. Não é mesmo? Nós temos essa oportunidade, nós encaramos dessa forma. Em uma conversa informal com as psicólogas de um hospital em Campo Grande, elas me diziam, olha, eu perguntei, é difícil as pessoas aceitarem quando vocês falam que o familiar faleceu? Ela falou, olha, às vezes é bem difícil. Eu falei, mas tem diferença entre as religiões? Ela dizia, olha, os espíritas parece que ficam um pouco mais tranquilos. Então nós temos essa oportunidade de compreender isso de uma maneira mais fácil, talvez. E aí eu pergunto, a maioria dos alunos é espírita? O que vocês acham? Não é, gente. E aí o que a gente faz? Não, fica tranquilo, você vai desencarnar, mas você vai voltar, a sua alma é eterna. Eterna não. Infinita, né? O que a gente faz, pessoal? O que a gente pode fazer? Quando a gente vai falar dentro da universidade, que linguagem eu tenho que usar? É o que eu acho? Alguém arrisca? Nós temos que falar de ciência, pessoal. Não tem outra maneira, né? Nós temos que falar de ciência. E nós temos instrumentos para falar de ciência, espiritualidade, abordagem ampla do paciente dentro da universidade? Temos.
Temos grandes expoentes dentro do Brasil, me perdoem os demais, mas o que eu vou citar: Alexander, Giancarlo Lucchetti. Tem uma turma que está no nosso quintal também, que também frequenta a AME, que há poucas semanas acabou de defender uma tese de mestrado, que dentro da sua defesa de tese de mestrado, foi dito a ele: olha, a sua apresentação, o seu trabalho, pela qualidade e pela originalidade, poderia ter sido uma tese de doutorado. Sabe qual que era o estudo que ele realizou? Alterações fisiológicas do transe mediúnico. Tese de mestrado, concluída, aprovada, com louvor, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por um colega nosso que está aqui. Vocês entendem a importância disso? É assim que a gente vai falar dessa abordagem ampla na qual a gente acredita. Esse livro, o Dr. Gilson já citou no primeiro dia, é um livro fácil, é um livro barato, é um livro que tem muitas informações práticas sobre como abordar a espiritualidade. Esse é o que a gente recomenda que os alunos leiam na Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, a LIASE, né? Tem 115 artigos que ele utilizou para fazer esse livro, e a gente tem que levar isso para os nossos alunos, para o nosso dia a dia. Nós temos que ser o levedo que vai fazer essa massa crescer. Nós temos esse material, essa possibilidade, né? Isso, além de ajudar os pacientes, ajuda todos nós que participamos do processo. Para o paciente, reparem, ele coloca alguns benefícios para o paciente. No Brasil, sobretudo, nós utilizamos a religião para enfrentar as questões da vida, né? A religião, ela faz parte de uma estratégia de enfrentamento, que nós podemos chamar de coping, não é isso? Então nós usamos a religião, o brasileiro sobretudo, para passar por momentos de dificuldade, absolutamente pertinente quando a gente aborda o tema finitude, morte. Nem sempre a gente vai abordar a espiritualidade, né? É para abordar toda hora a espiritualidade do paciente? Tem momento, né? Se você for abordar, por exemplo, num sujeito que foi atropelado, está cuspindo sangue, entrou no pronto-socorro, você olha, você tem crença em alguma coisa? Ele vai chorar. Meu Deus do céu. O cara que vai cuidar dele, está perguntando se ele acredita em Deus? Morri, né? Morri, não tem jeito, né? Então tem hora adequada, ele fala disso no livro, é importantíssimo, né? Para se abordar. Mas nesse caso de finitude, é muito pertinente abordar isso, né? Crenças religiosas influenciam decisões médicas, de fato. Às vezes há conflito no que é proposto pela medicina com a crença do paciente. Atividades e crenças religiosas relacionam-se à saúde e melhor qualidade de vida. Então, teríamos que abordar a espiritualidade até por uma questão de saúde pública. Pessoas têm menos eventos cardiovasculares, menos depressão, menos suicídio, interna menos. Quando interna, o período de internação é menor. Inúmeros benefícios. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades espirituais. Verdade. Isso até fortalece a relação médico-paciente. Tem mais chance, inclusive, de seguir o tratamento que você está propondo. Então é muito importante para o paciente. Agora, focando no profissional de saúde, que a gente está falando do médico diante da morte, por que é fundamental? Abordar a espiritualidade implica em rever a sua própria. Eu estou conversando com o seu João, que está no processo dele, muito provavelmente de desencarne. Estou querendo saber o que é importante na vida para ele.
Entretanto, eu paro e penso uma hora, e para mim, o que é importante? Esse tipo de coisa leva a gente a reflexões e a atitudes e, por exemplo, fazem você largar plantões de final de semana. Eu amo minha filha, amo minha família. Por que eu estou dando plantão de final de semana, sexta e domingo? O que você está fazendo? Vai ficar milionário? Não vai. Entende? A gente é obrigado a questionar o que nós estamos fazendo na nossa vida, o que é essencial, qual que é o cerne da nossa existência aqui. Além disso, muitas vezes, às 3 da manhã, quando você está operando um sujeito sem comer, aquelas cirurgias catastróficas, né? E não para de sangrar, não é mesmo? Você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando você tem a espiritualidade abordada consigo mesmo, você se lembra do motivo pelo qual você está lá. Eu fiquei muito feliz no final do ano passado, quando os acadêmicos me deram o convite, os formandos, né, do 6º ano, e eu vi o que era ser médico para cada um deles. Fiquei muito feliz, porque eu li todos os depoimentos, e eu me identifiquei com todos. Eu fiquei muito feliz, que ainda eles mantêm essa chama acesa. Isso ajuda a gente a seguir adiante e passar por esses momentos difíceis. Isso é apenas um tira-gosto, é um começo de um assunto. Temos que lembrar a doutora Cristina Puchalski, que trouxe esse método prático. O Giancarlo fez um trabalho que comparava vários instrumentos de abordar a espiritualidade. E ele colocou esse FICA, da Cristina Puchalski, como sendo algo prático. Uns 3, 5 minutinhos você consegue abordar, por vezes dentro de uma consulta normal, que já é um começo, um guia, um norte para se abordar a espiritualidade. Eu vou tomar liberdade, apesar de muitos conhecerem o FICA, de dizer isso, porque eu sou cirurgião e às vezes a gente é um pouquinho prático. O fé, o F, é de fé. Então você questiona ao seu paciente: você é uma pessoa religiosa? Você tem fé em algo, em alguma coisa? Esse é o âmbito do F. Na sequência, o I. O I tem duas funções. I, tanto de importância. Ok, eu sou uma pessoa religiosa, mas isso é importante na sua vida? Ah, não é, eu não sou praticante. Ou é muito importante. Eu tenho isso como algo muito intenso na minha vida. E a influência, se há ou não influência dentro do tratamento. Você acha que vai conflitar alguma coisa com o tratamento? Obrigado. C é de comunidade. Você faz parte de algum grupo específico? Existe alguma pessoa, algum grupo de pessoas que seja importante para você na sua vida? Esse é o âmbito do C. E o A, dizendo da proposta de ação, algo efetivo em relação ao que foi conversado. O A você pergunta ao paciente como é que ele gostaria que a gente trabalhasse essa questão espiritual, pode propor alguma coisa específica, às vezes dentro das fases da Elizabeth Kübler-Ross, está na raiva, brigou com Deus, não acredita em mais nada, está se sentindo desamparado, mas você nota que aquilo é algo importante para ele. De repente cabe uma sugestão: meu amigo, o que você acha de voltar a frequentar o seu templo X, Y ou Z? Será que isso não vai te ajudar nesse momento de dificuldade de saúde? Pode ser feito esse tipo de sugestão. Notar desajustes. Muitas vezes é aquela velha história: vou abandonar o tratamento tradicional e vou em tal lugar que eu vou ser curado. É por isso que no Espiritismo está escrito debaixo do cartãozinho do passe. O que está escrito?
Tratamento espiritual, não dispenso tratamento médico. Tem que ter junto, né? É difícil. Às vezes é muito difícil convencer um paciente do contrário. Você tem que trazer capelão, tem que chamar o representante religioso junto para conversar, né? Quando eu falei sobre espiritualidade, e uma amiga enfermeira, a Érica, falou: olha, Mauri, eu achei interessante o que você falou, mas o que você está dizendo para mim nada mais é do que criar vínculo com o paciente. Ela tem razão. Isso é só uma maneira de a gente tentar trazer isso para algo mais prático, né? No dia a dia as coisas são muito mais ramificadas e floridas do que uma regrinha, uma receitinha de bolo pode parecer, né? E conforme a gente vai abordando a espiritualidade, a gente nota que é assim. Isso brota do vínculo, da conversa, do contato, né? Acaba sendo algo natural. Deve ter alguém lá no fundo sentado, pensando. Nós estamos no encontrame. O sujeito não citou nenhuma obra básica, não falou de André Luiz, não citou nada do Chico, né? Abençoado Chico. Será? Será que a gente não está falando da mesma coisa? Quando a gente fala de acolher uma outra pessoa, isso não é fraternidade? Alguém que está em sofrimento? Isso não é amor ao próximo? Sim ou não? Sim, né? Dentro desse processo todo de finitude, será que nós, em conjunto com os pacientes, não estamos tendo uma oportunidade gigantesca de reforma íntima? Que oportunidade, né? Uma oportunidade de nós darmos valores aos reais e perenes e as perenes questões da vida, que são as questões voltadas para a alma, para o espírito, em detrimento da nossa visão materialista. Será que nós não estamos caminhando nesse sentido? Será que a nossa fé não é fortalecida num momento tão intenso desses? Porque depois que a gente conhece o que o Cristo traz para a gente, não dá para reinventar a roda. Não dá para ter outra maneira, não dá para a gente dizer para os outros fazerem algo diferente do que ele já trouxe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é assim que tem que ser. Muita paz a todos.